muito boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Retomamos o nosso ciclo de webinars, que teve início no primeiro semestre deste ano, em abril, o webinar de hoje vai nos levar até a Antártida, e quem nos vai falar sobre a sua experiência na Antártida e qual a razão de se estudar os polos será o professor António Correia, do Departamento de Física da Universidade de Évora e também investigador do Instituto de Ciências da Terra, do Polo de Évora. Eu vou passar a apresentá-lo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje connosco, a partilhar a sua experiência na Antártida. E então passo a apresentá-lo. António Correia licenciou-se em Física na Universidade de Lisboa em 1980, trabalhou como geofísico na companhia privada Sondagens e Fundações A Cavaco de 1981 a 84. Em 1985 concluiu um mestrado em Geofísica Aplicada na Universidade de Lausanne, Suíça. E em 1989 concluiu um mestrado em Geotermia na Universidade de Alberta, no Canadá. Doutorou-se em Geofísica em 1994, também na Universidade de Alberta. É professor associado com agregação no Departamento de Física da Universidade de Évora, investigador, como referi, no Instituto de Ciências da Terra, Polo de Évora. Tem desenvolvido atividade nos domínios da geotermia, da paleoclimatologia geotérmica e da prospecção geofísica aplicada à arqueologia, à hidrogeologia ou à geotecnia. Desde 2009 tem participado em várias campanhas na Antártida Marítima, com equipas nacionais e internacionais para o estudo da criosfera. Aí tem utilizado diferentes métodos geofísicos para o estudo e evolução do permafrost, enquanto indicador climático. Ainda no âmbito dos estudos criosféricos, tem realizado trabalhos no domínio das propriedades físicas de testemunhos obtidos em sondagens mecânicas realizadas na Antártida Marítima e da evolução da temperatura nessas sondagens. Realizou até agora 9 missões na Antártida Marítima. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra ao Luís Lopes, presidente da Associação Portuguesa de Geólogos, para dar as boas-vindas a todos. Então, boa tarde a todos. Umas breves palavras, para agradecer a vossa presença e em particular ao meu colega e amigo António Correia, aqui da Universidade de Évora, a quem muito agradeço a disponibilidade, o seu tempo para nos transmitir algo que eu acho que é fabuloso e que nos vai surpreender seguramente. Muito obrigado, António. A partir de agora, a palavra é tua. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pelas vossas palavras e também agradeço o convite feito pela Associação Portuguesa de Geólogos, na pessoa do meu colega Luís Lopes. Esta conversa, eu não a chamo palestra, esta conversa que em princípio eu vou ter com vocês, tem a ver com o que eu tenho feito ou tentado fazer nas várias missões que fiz na Antártida Marítima. E gostaria de vos dizer que, se tiverem dúvidas durante a palestra, não tenham problemas em interromper. Isto não vai ser muito formal, não vai ser uma apresentação muito formal, como eu disse, vai ser uma conversa, portanto estejam à vontade. Finalmente, também gostaria de agradecer a vossa presença e espero que possa ser de utilidade algumas destas coisas que eu vou dizer. Fundamentalmente, eu vou ser muito ligeiro em termos da apresentação, vai ser essencialmente pictórica, fotografias interessantes, acho eu, e alguns conceitos que poderão ajudar a compreender o que eu vou dizer. E, neste sentido, eu vou dar início à nossa conversa. Ora bom, nós vamos falar, ou eu vou falar, vou-vos dar algumas ideias, fazer alguns comentários em relação ao que é a Antártida, quer de um ponto de vista geológico, quer de um ponto de vista geomorfológico, como é que se vive na Antártida e o que é que se faz na Antártida. Tudo isto são os três temas fundamentais que eu irei abordar, com muitas fotografias. E, como eu costumo dizer, o globo terrestre é... Eu e muita gente, claro, o globo terrestre é uma espécie de conjunto de várias esferas. E podemos considerar a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera e a biosfera. Tudo isto são aquilo que eu chamo as esferas.
A litosfera, toda a gente sabe o que é a parte rochosa da Terra, é aquela que normalmente as pessoas ligadas à geologia e à geofísica estudam com maior intensidade, com mais trabalhos. É a parte das placas tectónicas que dão origem a coisas como aconteceu outro dia em Marrocos, ou há mais tempo na Turquia. Portanto, a litosfera é a parte rochosa da Terra. Depois temos a atmosfera é o conjunto, é a parte gasosa do globo terrestre, com todos aqueles gases que nós conhecemos, aqueles que são bons para nós e aqueles que são maus para nós, aqueles que com efeito de estufa, outros que não têm características de alterar a atmosfera, e o sítio onde existe vapor d'água. E o vapor d'água é também um elemento muito importante da atmosfera, é ele que dá origem à chuva, é ele que dá origem à parte da hidrosfera e digamos que é um elemento, a atmosfera é uma das esferas que interage com todas as outras esferas. Depois temos a hidrosfera, que é o conjunto da parte líquida da Terra, formada por todos os oceanos, pelos lagos, pelos rios, por tudo o que seja água no seu estado líquido. Temos a criosfera é o conjunto de todos os elementos em que a água está no estado sólido, portanto, são as calotes polares, são as partes a parte superior das montanhas que têm gelo, são tudo o que seja água no estado sólido. É também aquilo que eu vou definir mais à frente, conhecido por permafrost. Portanto, tudo o que seja parte gelado ou neve constitui a criosfera. E depois temos a biosfera, onde nós vivemos, onde as plantas existem, onde os animais existem, e todas estas esferas interagem umas com as outras. E todas elas têm uma importância na biosfera, e a biosfera tem também uma grande importância no que se passa, quer na criosfera, quer na hidrosfera, quer na atmosfera, quer na litosfera. Em particular, uma das coisas que está a acontecer é a grande influência que a biosfera, em particular a componente humana da biosfera, está a fazer quer à hidrosfera, quer à atmosfera. Ora bom, esta conversa vai ser essencialmente acerca da criosfera. Ora bom, o gelo e a neve, mas em particular o gelo, ou dá-nos informação extremamente importante em relação à evolução da Terra, do globo terrestre. Em primeiro lugar, porque existem métodos para datar o gelo. Por outro lado, ao datar o gelo e ao ser capaz de analisar as componentes do gelo e os gases e as partículas que ficam aprisionadas no gelo à medida que as camadas se vão sobrepondo umas às outras ao longo do tempo, nós somos capazes de determinar ou de conhecer um pouco como era a atmosfera em tempos passados. Por outro lado, e esta é uma das partes mais importantes da informação que o gelo nos dá, é que também é possível inferir a temperatura média na ocasião em que houve um nevão que aprisionou porções da atmosfera dessa altura. A criosfera é, portanto, muito importante e, em particular, as zonas polares são muito importantes em termos do que acontece no globo terrestre. De facto, as zonas polares, o Polo Norte e o Polo Sul, são zonas de arrefecimento da Terra. Ou seja, como normalmente é conhecido, a Terra aquece ou aumenta a sua temperatura nas zonas equatoriais e, através da circulação atmosférica, essas massas de ar são transportadas para as zonas polares e arrefecem e, portanto, tudo se passa como se houvesse uma grande corrente de convecção entre as zonas equatoriais e as zonas polares. Portanto, os polos funcionam como uma espécie de ar condicionado da Terra. Por outro lado, os polos são caracterizados por terem uma grande sensibilidade às alterações de temperatura. Isto tem a ver com o facto de a água ter 3 fases, a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa, e aos 0 graus Celsius há uma transição de fase. A água, que é líquida, quando a temperatura
passa para temperaturas negativas, passa ao estado sólido e vice-versa. Quando a temperatura ultrapassa, no sentido positivo, para temperaturas superiores a 0 graus, passa de sólido a líquido. Ora bom, esta grande sensibilidade ambiental tem a ver com este facto, o facto da água ser uma substância anormal, felizmente que é anormal, e ter esta transição de fase a uma temperatura relativamente suportável, que é dos 0 graus. Existe um aspecto muito importante que tem a ver com a criosfera, que é o facto de haver uma camada na Terra, na parte litosférica da Terra, que é o chamado permafrost. O permafrost é uma camada que, por definição, está congelada, está a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, durante pelo menos 2 anos seguidos. O permafrost dá solidez aos terrenos e faz com que as formações apresentem temperaturas abaixo de 0. Ora, vocês já estão a ver que, por exemplo, em situações de zonas sedimentares ou zonas em que os elementos da crosta são relativamente pouco coesos, o permafrost vai aumentar a rigidez, vai aumentar a coesão entre os materiais. Portanto, esses materiais geológicos, esses sedimentos, quando o permafrost derrete, ou seja, quando deixa de estar no estado sólido e passa a estado líquido, perdem a rigidez e, portanto, isto é um problema relativamente importante, por exemplo, nas zonas continentais do Polo Norte, em que os solos perdem a consistência e, portanto, as obras arquitetónicas, os prédios, as condutas, perdem a sustentação e acabam por se desmoronar. Portanto, o permafrost é um dos elementos da criosfera e é, de facto, muito importante para o estudo do solo e da evolução do solo e de instalações humanas. Portanto, justifica-se que haja estudos do permafrost, este que existe em grande quantidade perto das zonas polares e que, por exemplo, a nível do Ártico, pode causar problemas ambientais extremamente graves. Quando o solo congela, o que acontece é que tudo congela dentro desse solo, quer sejam materiais vivos, quer sejam materiais inanimados. Portanto, material orgânico como plantas, animais, quer estejam mortos, quer estejam vivos, são congelados e, portanto, permanecem congelados durante muito tempo. Quando este permafrost descongela, ou seja, quando a temperatura do solo passa de uma temperatura negativa a uma temperatura positiva, todo este material orgânico começa a entrar em decomposição, se não tivesse entrado já em decomposição, ou começa a entrar em decomposição e, portanto, lança ou pode lançar para a atmosfera grandes quantidades de metano, grandes quantidades de dióxido de carbono, que, como se sabe, são gases com efeitos de estufa. Portanto, a criosfera mantém a sua importância por causa desta interação que tem com as outras esferas. Por tudo isto que eu disse, o estudo dos polos e da criosfera nos polos é importante. Outra é dentro das bases. Dentro das bases, claro que o que se faz normalmente é as refeições, que servem para comer, mas servem também para discutir, para saber o que é que se fez, às vezes discutir o trabalho, obter sugestões, conselhos de pessoas, umas são mais velhas, são mais experientes, outras menos experientes. Portanto, é não só uma altura em que se come, mas é também uma altura em que se discute o trabalho. Outras vezes é apenas para trabalhar. Muitas vezes temos que ficar nas bases porque as condições atmosféricas não permitam que as pessoas saiam das bases. Muitas vezes ficam vários dias dentro das bases porque as condições atmosféricas não permitem que os investigadores saiam das bases. De maneira geral, quando o vento tem temperaturas não, velocidades da ordem dos 25 nós, não se pode sair de barco.
Não se pode sair naqueles barcos que eu, por abuso de linguagem, chamo zodiacos, mas que devem ser chamados de barcos semi-rígidos. E se a velocidade do vento for superior a 40 nós, então nem sequer se pode sair das bases. Muitas vezes, ou em alguns casos, nem sequer existem bases. Aquilo a que se dá o nome de acampamentos. Neste caso, este é um acampamento na península de Byers, que é uma zona protegida, é uma zona onde não se podem construir bases, portanto, tudo o que existe não pode ser permanente em termos de construção, e neste caso em particular, nesta península, temos 2 iglus. Este iglu é o iglu de investigação, onde as pessoas têm os equipamentos e fazem alguns estudos no próprio local. Este outro iglu funciona como cozinha, zona de refeições e de trabalho, quando é necessário fazer trabalho de investigação, ligeiro, ou comunicação, trabalhar com computadores, digamos assim. Este aqui funciona como laboratório. E as pessoas vivem nestas tendinhas de 2 pessoas e passam aqui uma temporada. Em relação a este acampamento, devo-vos dizer, só para mostrar que uma pessoa na Antártida trabalha quando o tempo deixa, neste acampamento, a ideia inicial era passar 10 dias aqui. Pois bem, nós não conseguimos vir para este acampamento porque as condições do mar não permitiam e, portanto, os 10 dias reduziram-se a 4 dias. Foi quando nós pudemos desembarcámos os equipamentos e isso tudo. Eu trabalho, como mostrarei aqui um pouquinho, eu trabalho essencialmente com métodos elétricos de prospeção geofísica, o que quer dizer que não pode apanhar água. Portanto, quando está a chover, uma pessoa não pode fazer prospeção geofísica. Ora bom, durante 3 dias choveu, o que quer dizer que só no 4º dia é que eu pude ir fazer o trabalho de campo. E quando fui fazer o trabalho de campo, o céu abriu, estaria como está agora aqui, como se vê na fotografia. Eu agarrei no equipamento e mais um colega, o mais depressa possível, para tentar aproveitar, e no bolso levava um pacotinho de amendoins. Pois bem, o trabalho começou às 10 da manhã, acabou cerca das 10 da noite, porque as baterias dos equipamentos também acabaram, e a minha refeição durante esse período de trabalho foi o pacotinho de amendoins. É que nem água levei e, portanto, isto ficava longe deste acampamento, a zona do trabalho ficava longe do acampamento e, portanto, a minha refeição foi um pacotinho de amendoins e nem água bebi durante esse dia. Contudo, foi possível, nestas condições, realizar 3/4 do trabalho. Ou seja, valeu a pena. Mas lá está, isto é só para vos mostrar que na Antártida trabalha-se quando se pode, não se trabalha quando se quer. Zonas de concentração de bases, isto é uma vista noturna de um conjunto de casas pertencente ao Chile, em que existe um posto dos Correios e isto que nós estamos a ver à noite está aqui durante o dia. Porquê é que eu vos estou a mostrar isto? Porque o que eu estou aqui a assinalar é um bairro feito pelo governo chileno. E nesta zona é uma zona habitada e, contrariamente ao que eu vos disse há pouco, no começo desta conversa, não existem propriamente indígenas, não existem população que viva permanentemente na Antártida. Existem pessoas que estão às temporadas na Antártida, mas não há população propriamente que viva na Antártida. Pois bem, o Chile criou este bairro e aqui vive população durante todo o ano. E já nasceu uma criança aqui. É por isso que tem os Correios, tem um hospital, tem essas coisas assim. Ou seja, isto é o começo das tais reivindicações territoriais que alguns países estão a fazer. O Chile já se antecipou e está neste momento a tentar convencer o resto do mundo que já tem gente que nasceu na Antártida. Deslocação na Antártida é fundamentalmente motas de neve, os tais semi-rígidos, zodiacos, e para andar no mar nós temos que ter esta vestimenta, que são fatos de sobrevivência, que pesam 17 quilos, mas fazem com que uma pessoa, se cair à água, não faleça em alguns minutos, porque esta água está a 2 graus, portanto, quem cair à água rapidamente desfalece, porque a temperatura é demasiado baixa. Portanto, sempre que nos deslocamos entre os barcos de apoio e as bases, vamos utilizando estes semi-rígidos e temos que ter estes fatos de sobrevivência.
Deslocação por terra, como já vos disse, através de motas de neve quando existem, mas reparem que, e é isto que para mim dá muito gozo ir até a Antártida, é porque de facto o cenário, as paisagens são qualquer coisa a que nós estamos habituados. Isto que aqui está são duas motas de neve, reparem que o fundo é este que aqui está. Não se vê tudo porque está uma neblina a cerca de 100 metros de altura, mas de qualquer das maneiras este é o tipo de cenários que nós temos. Novamente, deslocação em Zodiac. Estes são os tais fatos que eu vos disse, que pesam 17 kg, mas que são obrigatórios quando a pessoa se desloca no mar. Pode haver deslocação rara, mas existe também através de helicópteros. Isto aqui é a praia da base búlgara que eu vos falei há pouco. Este é um barco brasileiro, o Maximiano. Este é o helicóptero do barco brasileiro, do Maximiano, e neste momento está, lembro-me, pedi que tirassem esta fotografia, porque aqui sou eu, pedi que tirassem a fotografia, o que ele está a fazer é transportar investigadores do Maximiano para a base búlgara para fazerem a sua investigação junto à base búlgara. Ora bom, passemos rapidamente, já só faltam 5 minutos para as 6 horas, eu vou acelerar um pouquinho. O que é que nós fazemos, e em particular eu faço na Antártida? Ora bom, existe uma propriedade física dos materiais, que é chamada resistividade elétrica, que é extremamente importante quando existe um contraste elevado da resistividade elétrica entre diferentes materiais. Ora bom, o permafrost, ou seja, as formações geladas e as zonas não geladas, solo não gelado, apresentam um grande contraste de resistividade elétrica. Pois bem, o que eu faço é tentar, através de monitorização da resistividade elétrica no solo, ou através de tomografias de resistividade elétrica, ver onde existem zonas geladas, onde existe o permafrost. E fazendo isto durante vários anos, o que acontece é que uma pessoa pode determinar qual é a espessura do permafrost. Como compreenderão, se a espessura do permafrost diminuir, quer dizer que a temperatura média da atmosfera está a aumentar. Se a espessura do permafrost aumentar, isso quer dizer que a temperatura média da atmosfera está a diminuir. Ou seja, aquelas linhas que eu vos mostrei há pouco, de menos 1 grau Celsius ou menos 1 grau 8, vão oscilar de acordo com a espessura do permafrost. É essencialmente isso que eu faço, para além da recolha de amostras para estudar as propriedades físicas das rochas e, portanto, saber como é que a temperatura, como é que a energia térmica se propaga nestas zonas, e fazer monitorização da temperatura do solo também para estudar como é que se dá a variação, a transferência de energia entre a atmosfera e o solo na Antártida. Isto são... Até às 6. Como? Alguém falou? Não. Peço desculpa, fui eu sem querer. Não tem problema, não tem problema. Aqui temos a atividade de campo, digamos assim, a recolha dos dados da monitorização ou da tomografia elétrica. Aqui os geólogos sabem bem o que isto é, uma caixa com os vários testemunhos dos furos. Isto aqui é um dos resultados da tomografia elétrica, onde o permafrost, neste caso, está representado pelas cores vermelhas e mostra que este permafrost é relativamente superficial. Reparem que a escala aqui, este intervalo é de 5 metros, portanto é relativamente superficial. Novamente imagens de trabalho de campo. Como eu vos disse, trabalha-se quando se pode na Antártida. Isto foi o resultado de uma tempestade que ocorreu durante a noite. Eu não estava a trabalhar nessa altura, durante a noite não estava a trabalhar, mas se vocês repararem bem, a espessura do gelo, da neve, que caiu durante a noite, varia entre 10 e 15 centímetros. Portanto, foi uma tempestade que fez com que todo o equipamento ficasse debaixo de neve, e para reativar ou para voltar a fazer o trabalho tivemos que limpar isso tudo, mas a quantidade de neve nesse dia foi muito grande. Fazemos perfuração com recolha de testemunhos, aqui os testemunhos que viram há pouco, com uma máquina mais ligeira. A máquina anterior foi até 25 metros de profundidade, portanto, este furo depois, com a recolha de testemunhos, pusemos vários termómetros digitais que estão a trabalhar durante todo o ano. Fazemos furos mais pequenos, estes são da ordem dos 5, 6 metros. Condições de trabalho. Ora bom, isto pediram-nos uma vez para testar tendas de campanha, tendas
para as condições do inverno. Isto é o que se está a fazer. Instalamos a tenda e vimos como é que ela se comportava perante as condições atmosféricas na Antártida. Na Antártida, isto é, naquela zona. Esta era na base búlgara. Isto são mais fotografias relacionadas com o trabalho de campo. Novamente, lembro-se eu há pouco vos ter dito do tal saquinho de amendoins. Ora bom, é isto que nós estamos a fazer aqui. Este foi o tal dia em que trabalhámos das 10 às 10 comendo um saquinho de amendoins, mas conseguimos fazer o tal 3/4 do trabalho que nos tínhamos proposto. Aqui é na base peruana, sou eu e um estudante, o Pedro Mendes, a fazer uma tomografia que vai desde a zona da praia até à zona de montanha, tomografia elétrica para determinar onde está o permafrost e qual a sua espessura. Trabalhar na Antártida é, em certas ocasiões, um privilégio. Reparem o que é trabalhar com uma montanha coberta de gelo e com um glaciar entre a fotografia do equipamento e a montanha. Isto é, de facto, um privilégio. Deslocação, como eu vos disse, é através de motas de neve, mas quando não há motas de neve, como é o caso na parte mais frontal da fotografia, vai tudo às costas. Novamente uma cena de um glaciar e zona de trabalho com colegas brasileiros que estão a implantar termómetros digitais e higrómetros para estudo do permafrost no solo. Trabalho num lago, normalmente a água para usos domésticos, não para beber, mas para usos domésticos, vem de lagos que resultam da fusão do gelo. Neste caso em particular, são dois colegas búlgaros, a bomba que levava a água, que fazia a água ir do lago para a base, por algum motivo avariou, portanto, não houve outro remédio senão meterem-se no lago e tentarem resolver o problema da bomba, porque senão ficavam sem água para usos domésticos. Colegas biólogos que fazem, neste caso, tentam apanhar esta foca de Weddell para retirar pelo, tirar uma amostra de sangue, ver se tem parasitas, isso tudo. Portanto, são colegas biólogos. Aqui somos nós, juntamente com peruanos, a estudar o permafrost dentro da base. Lá está, se o permafrost descongelar, o que é que acontece? Deixa de haver sustentação e a base pode eventualmente cair. Portanto, foi pedido que nós estudássemos qual era a situação por baixo da base peruana, no sentido de reforçá-la se fosse caso disso. Novamente, outros aspectos ligados à vida na Antártida. Isto que aqui está na fotografia inferior esquerda, estamos junto a um iceberg. Andar nos zodiacos, portanto nos semi-rígidos, é perigoso quando existe este gelo que aqui está, por isso é que existem estes dois marinheiros que juntamente com as pás com os remos, vão afastando, porque há zonas que se cortam com facas e, portanto, podem cortar a borracha do zodiaco. E depois há um conjunto de estações, estou quase a terminar, já são 6:02, portanto, muito rapidamente vou-vos mostrar, pelo menos, o aspecto de algumas bases onde tenho estado. Esta é uma base russa, esta é a base brasileira antes do incêndio que houve em 2012 e em que faleceram, infelizmente, 2 marinheiros. Esta, só a azul, é a nova base brasileira permanente. A base civil espanhola, os espanhóis têm uma coisa estranha, têm uma base civil e uma base militar. Esta é a base militar espanhola. A base uruguaia, onde eu uma vez estacionei por não haver transporte, por causa das condições atmosféricas. Este é um dos quartos da base búlgara. Está aqui um colega búlgaro. Isto são 2 camas, é um beliche na prática, tem 2 beliches, portanto este quarto com esta dimensão serve para 4 pessoas. A sala de jantar e de convívio da base búlgara. A estação Machu Picchu, que está aqui na zona inferior direita, porque isto foi tirado do topo da montanha, tudo o resto está à volta são glaciares. A base coreana, como eu costumo dizer, é melhor do que muitos hotéis onde eu já estive. Tem aquecimento quer no teto, quer no chão. É, de facto, um hotel de 6 estrelas para a Antártida. A base chilena, onde está aquele bairro que eu vos falei há pouco, o bairro das Estrelas. O interior da base chilena. O aeroporto. Não há tempo, mas isto que aqui está são 2 refúgios russos,
onde nós tivemos que ficar um dia não, 4 dias, porque as condições atmosféricas não permitiam que os aviões aterrassem, portanto tivemos que viver ali durante 4 dias, sem água, que foi um bocado complicado. Existe alguma religiosidade, esta igreja foi construída pelos chilenos, esta foi construída pelos russos da base que existe ao pé da base chilena, e pronto. Agradeço a vossa atenção, peço desculpa porque exagerei um pouquinho no tempo. Mónica, peço desculpa. Nada. Se houver paciência para fazer perguntas, estou à vossa disposição. Se não houver tempo, no início da apresentação estava o meu endereço eletrónico, portanto estejam à vontade, façam as perguntas, contactem, não tem qualquer problema. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo convite, Mónica. Muito obrigado. Obrigada. Não, estávamos obviamente acho que colados ao ecrã, porque efetivamente é uma realidade muito diferente daquela que estamos habituados, não é? E portanto só algumas pessoas é que têm a oportunidade de experienciar este tipo de... vou-me repetir, mas de experiência, não é? Por isso acho que não, o facto de ter prolongado apenas uns minutinhos não tem problema nenhum. Nós é que agradecemos. Sim, nós é que agradecemos porque efetivamente isto é outra coisa, é outro mundo. E portanto é investigação feita em sítios inóspitos e portanto obviamente tem ainda mais esse valor acrescentado. Eu abria a sessão a questões, portanto, quem quiser ou por via podem abrir o áudio e fazer colocar a vossa questão, ou então no chat. Eu não sei se já há aqui alguma... Em relação à apresentação, portanto, nós estivemos a gravar, houve um problema técnico, portanto, teremos que ver se ficou completa. Se assim ficou, vocês terão a oportunidade de depois rever a apresentação no canal YouTube da APG. Se efetivamente houve alguma falha, iremos pedir ao professor para nos disponibilizar a apresentação e se ele assim entender, nós depois disponibilizaremos. Claro. Pronto, abro a sessão. Quem quiser colocar questões. Posso só falar? Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, o Ruben Martins, é só dar aqui uma notazinha. Nós tivemos de ouvir António Correia numa disciplina de segurança e higiene no trabalho e por sugestão do Luís Lopes eu acedi. Portanto, tivemos aqui 10 alunos do curso de Ecologia e Ambiente. Eu acho que foi na MUS e pronto, vocês talvez não tenham se apercebido, mas a sala estava compostinha, tinha aqui os meus alunos da cadeira e dediquei-me parte da aula então à Antártida. Eu já tinha ouvido uma vez o António Correia, mas realmente isto é uma delícia e a gente aprende muito a ouvir o António. Obrigado, António. Nada, entretanto, da sequência da nossa conversa daqui há uns dias atrás, me dizias, para não há ninguém que se interessa, eu depois também perguntei se houver alguém interessado, falar com o António, que se calhar é preciso haver alguém para ir com o António para a Antártida. Ruben, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Esses alunos de Ecologia e Ambiente são de que ano? 3º ano. Então já não foram meus alunos, porque eu desde o ano passado que estou a dar-lhes física geral para Ecologia e Ambiente. Sim. Estava aqui um aluno que é o Mataluto, que é filho do arqueólogo, ele diz, já fiz festividades com 40 graus positivos, não me apetece muito fazer com 40 graus negativos. Mas pronto. Foi muito interessante. Obrigado. Obrigado, Ruben. Obrigado à APG também. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Eu aproveito, é uma curiosidade. Estas reivindicações destes países que referiu têm a ver
alguns deles com certeza por questões históricas, outros mais recentes. Baseiam-se exatamente em quê para fazerem essas reivindicações? Baseiam-se muito em questões geomorfológicas, algumas delas com o facto de estarem há mais tempo a desenvolver atividades científicas na Antártida. Por exemplo, o Chile diz que parte da Península Antártida não é mais do que o prolongamento, ainda que subaquático, da ponta correspondente à Patagónia, no Chile. Portanto, é como se fosse um prolongamento. Ora bom, esse tipo de critérios também foi utilizado muito no Ártico, com a Rússia a dizer que tinha prolongamento das suas montanhas que estão à superfície, que se prolongam por baixo dos oceanos. Portanto, tudo isto é um bocado fictício. São desculpas, diria eu, para se aproveitarem de uma parte da Antártida. Porque se assim fosse, então, por exemplo, todos os países das montanhas rochosas, o Canadá e os Estados Unidos teriam que ser necessariamente o mesmo país, e os Estados Unidos anexariam o Canadá, ou vice-versa, não é? Portanto, para mim são justificações que não têm fundamento, mas existem. Não sei se respondi, Mónica. Sim, respondeu, sim. Era uma curiosidade saber especificamente também as razões. E em termos... Desculpa, sim, Luís. Sim, é também um pouco o pressuposto da extensão da plataforma continental. Que reivindicamos para os Açores, não é? Sim, é isso. É o fundamento geológico, a continuidade geológica da plataforma. É isso. António, peço desculpa, houve aqui um momento que eu não estive a acompanhar, estava em trânsito. Chegaste a mostrar algumas imagens daqueles seres estranhos, portanto, que também têm sido encontrados pelos colegas biólogos. Os seres, os animais. Não mostrei, não. Ok, não. Pronto. Não, isso tinha a ver com os lagos. Sim. Essencialmente com os lagos que existem, por um lado, e depois existem uns peixes que não são estranhos, são assim um bocado mais cabeçudos, digamos assim, do mar, do Oceano Antártico. Também nos acompanham... Não mostrei. Pois, também nos acompanham professores de Biologia e Geologia, portanto fica ao repto para buscarem na net e verem um complemento à tua apresentação, ao fim e ao cabo. Os coreanos, já agora aproveito para vos dizer, os coreanos têm alguns filmes, não sei se estão publicados ou não, eu vi-os quando estive na base coreana, têm uns filmes muito interessantes acerca da fauna marítima junto à base deles. Já agora, já que ninguém faz perguntas, faço eu. Possam lá, porque é que os ursos polares não comem os pinguins? Essa é fácil, mas eu não digo nada. Não estão fisicamente juntos, não é? Um está no Ártico e o outro não está. Está um bocadinho longe. É um bocadinho longe. Exatamente. É isso, porque não existem nem ursos na Antártida. Exatamente. Nem pinguins. Agora, isso tem um fundamento geológico, não é? É porque quando houve a quebra da Pangeia, o que aconteceu é que os continentes que foram para norte, digamos assim, tinham urso pardo, os que foram para sul não tinham ursos nenhuns. E, portanto, os ursos brancos é uma espécie de degenerescência dos ursos castanhos, que existem na zona no hemisfério norte, enquanto na maioria do hemisfério sul não existem ursos, só existem pinguins. Portanto, isso deve-se ao facto de haver a tectónica de placas. Muito bem. Há aqui uma questão no chat. Eu podia pôr uma questão? Sim, força. Paula eu depois da questão. Sim. Quando falou dos rios, né, que estarão por baixo da camada de gelo, e já que é da física, assim, em termos físicos, como é que isso se forma? Porque foi aqui uma altura que me foi abaixo a ligação e acho que fiquei assim com essa dúvida, se pudesse. Ora bom, com certeza. Há dois aspectos que levam à formação desses rios. Em primeiro lugar, é a pressão da coluna de gelo que faz com que o gelo vire líquido, digamos assim, por efeito da pressão. Certo? Certo. Aliás,
por exemplo, quando está a haver patinagem artística, eles patinam tão bem porque a zona de contacto entre o patinho e a camada gelada, por causa da pressão, por causa do peso da pessoa, transforma-se, funde rapidamente e forma como uma camadinha lubrificante. Portanto, um dos aspectos é esse. Resulta de haver uma enorme pressão da coluna de gelo que está por cima desse rio. E depois existe o gradiente geotérmico, ou seja, existe também um fluxo de energia do interior da Terra para o exterior. Portanto, nessa zona de contacto entre a parte sólida da Antártida e a parte da camada gelada, existe, por um lado, a pressão que faz com que o gelo se transforme, funda e se transforme em água. E, por outro lado, existe a energia geotérmica que resulta do gradiente geotérmico que existe em todos os continentes e mesmo na base dos no fundo dos oceanos. Portanto, há dois aspectos que levam a que se formem esses lagos e esses rios. E a dorsal do Pacífico também não fica ali muito longe, não é? A dorsal do Pacífico não anda lá muito perto. Aqui tem uma quantidade de pequenas placas. Entre a América do Sul e a Península Antártida tem uma série de pequenas placas, mas não, tanto quanto penso saber, a crista média oceânica do Pacífico não estará muito próxima. Está mais acima, não é? Sim, okay. mais a norte. Mais a norte. Obrigada. Nada. Ora, então, uma questão aqui que estava no chat de Henrique Martins. Penso que referiu o quinto maior continente do mundo e ele questiona de quantos? Então, são dos 6, acho eu. Temos que os contar. Portanto, temos a Europa e a Ásia, temos a América. Quer dizer, temos que ir aos livros de geografia para saber exatamente quantos são. Em princípio, a Oceania também conta. Portanto, eu diria que são 6. 5 de 6. É o quinto de 6, digo. Mónica. Sim. Peço desculpa, foi eu que coloquei na altura quando apresentou este dispositivo. Eu sou professor de geografia e estas questões de quantos continentes tem ou que não tem, mapas com escala, sem escala, o nome dos oceanos, eu te mando aqui algumas notas e coloquei na altura esta observação. Portanto, o quinto maior continente, de quantos? Isto, pronto, que eu professor de geografia, considero, e daquilo que tenho visto, ainda não foi há muito tempo, viu alguém, um português, que fez as 7 maratonas dos 7 continentes em 7 dias, portanto, onde a América do Norte e a América do Sul são designadas como continentes separados. Aqui o quinto maior, depois a Oceania, a Europa e a Oceania como mais pequenos que a Antártida ou não. Portanto, isto às vezes quando se trabalha é preciso ver com que dados é que trabalhamos. Eu coloquei essa parte mesmo para ver se o professor António Correia, que fez uma excelente comunicação, talvez aquela que me deu o maior prazer em acompanhar. Isto tem também um determinado contexto. Eu, quando estive em Grândola, participei no Ano Polar Internacional e tive uma aluna que ganhou o prémio no secundário e foi à Antártida, portanto isto é em 2008 ou 2009. Acompanhei com o professor Gonçalo Vieira, de Geografia, e com o Zé Xavier, que esteve lá na nossa escola. Portanto, e quando se fala na Antártida, faço os possíveis para acompanhar. E adorei aquilo que foi apresentado. Já agora, se o professor António Correia puder dizer mais alguma coisa sobre os nomes dos oceanos, portanto, muitos dos livros de geografia falam no Oceano Glacial Antártico, uma designação que vem produzida há não sei quantos anos. No entanto, os nomes oficiais, que ainda vêm de 1953, tem o Atlântico Norte, Atlântico Sul, tem o Pacífico Norte, Pacífico Sul, o Ártico, o Índico, mas não tem o Antártico, nem o Oceano do Sul. Parece-me a mim que a justificação tem a ver com aqueles 6 ou 7 países que estão ali próximos da Antártida e ainda não chegaram a acordo. Sobre o nome, como também sobre os limites. Se vão para norte ou vão para sul, ou se será pelos 60 graus sul. Aproveito também para designar a Grã-Bretanha, não é? Que foi apresentada como país, mas parece-me a mim que o nome oficial do país será Reino Unido. Não é? Isto é bastante interessante quando falamos com os alunos sobre as designações que são apresentadas. Não sei se ainda temos algum tempo para o professor falar um pouco sobre isto, porque acho que pronto, quando falamos destas coisas, nós uns com os outros vamos
percebendo melhor o que vamos reproduzindo, muitas vezes lê-se aquilo que já foi escrito há muitos anos e depois não corresponde àquilo que é a realidade atual. E obrigado. Na geologia também agora começa-se a falar da Zeolândia, não é? Como outro continente. Sim. O colega Henrique Martins, eu confesso a minha ignorância em relação à geografia e, portanto, aceito que a nomenclatura que tenho estado a utilizar até pode ser um pouco inadequada, mas não sei mais do que isto, para lhe falar francamente. Digamos, não é a minha especialidade e até agradeço que me chamem a atenção e terei o cuidado de, noutras apresentações, se as fizer, falar mais corretamente em relação a isso. De facto, eu devo dizer que em relação, por exemplo, ao oceano, aquilo que eu chamei o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico, isto veio-me na altura em que eu era aluno de liceu. E sempre me ficou aqui na cabeça e a língua foge-me sempre para esse lado. Porque também devo confessar, e não levem isto como falta de modéstia, a grande maioria destas coisas que eu leio tem sido em inglês. Portanto, o que eu retenho ainda são coisas que aprendi em português há muitos anos, porque agora o que às vezes vem à cabeça é a nomenclatura em inglês e, portanto, cometo erros e agradeço esses seus comentários, essas chamadas de atenção, como é evidente. Não são erros. Lana, não são erros. O que eu tentei frisar é que não há uma instituição internacional que diga que é assim. Até se nós repararmos aquilo que o Oceanário até apresenta em Lisboa é aquilo que foi a proposta de 2000 sobre as designações. Portanto, não são erros, não há uma instituição que diga que é desta parte. Eu, quando fiz a referência a 1953 da Organização Internacional Hidrográfica, é aquele que aparentemente ainda continua em vigor. Agora temos muitos manuais a falar do Glacial Ártico, mas os mapas que apresentou, ao menos daquilo que me pareceu, eu fui tirando aqui algumas fotografias, não era com essa designação, era a designação em inglês do Oceano Sul, né? Pareceu-me, e até me pareceu um deles que tinha um mapa com posição polar, que tinha o Índico e o Pacífico a chegar mesmo à Antártida, já não tinha o Oceano do Sul. Portanto, isso é o que aparece muito, muito frequentemente. E tenho-me apoiado também na geologia, porque a geologia demonstra claramente que a América do Sul e a América do Norte são continentes distintos, não é? Portanto, só quando se separaram e depois se juntaram há, sei lá, 20 milhões de anos é que há ali uma junção, mas olhando para aquilo, a montanha mais alta da América do Norte, a montanha mais alta da América do Sul, o rio maior da América do Norte, o rio maior da América do Sul, e neste caso daquela referência que fiz das 7 maratonas corridas em 7 continentes, em 7 dias, portanto, são indícios que parecem a mim que é aquilo que é mais perto, mas é aquilo que eu gostaria que fosse, não quer dizer que tenha que ser assim, porque tem que se ver, se está escrito daquela forma, de uma determinada cientista, é válido, não é? Poderá ser questionado, é só para um concurso da televisão, porque uns dizem que é 6 continentes, outros dizem que é 7, e eu cá em casa a minha esposa diz, mas eu aprendi sempre que é 5 continentes e é 5 oceanos, e lá estás tu com 6 e 7, é 5 e pronto. Serve para nós rirmos disto, e é um facto, mas portanto, se houver uma entidade internacional que define esta, se calhar poderá ser um bocadinho mais fácil. Agora, os norte-americanos, os Estados Unidos defendem de uma forma, os brasileiros é de outra, os argentinos é de outra, isto não é fácil chegar a um acordo em relação aos nomes, aos limites e à quantidade de... que portanto, é irrelevante. Parece-me que é irrelevante é quando se analisa qualquer documento, aquilo que está a ser apresentado é com base nisso. Portanto, mas muito obrigado, não houve qualquer erro, é apenas pormenores que vão sendo apresentados e que nós pudermos conversar sobre isso, se calhar quem tem na hierarquia, não é? Os cientistas, poderem conversar uns com os outros, se calhar seria relevante chegarmos aqui a um consenso com isso, os búlgaros, os russos, os argentinos, os chilenos, tudo bem, até para ir depois ao encontro daquilo que são reivindicações da extensão da plataforma continental, não é? A nós dá-nos jeito que aquilo seja daquela forma, mas se calhar em relação à Antártida, se calhar já não dá jeito que seja dessa forma, porque a Antártida é para ser de todos nós e não é para ser explorada de uma outra forma, mas tenhamos saúde para irmos vendo o que é que a ciência e os políticos vão decidindo em relação a estas situações, a favor da humanidade, não é? Se explorarmos tudo, arrebentamos com isto tudo e depois os nossos filhos, os nossos netos vão viver de outra maneira, não é? Tá, muito obrigado. Qualquer vez, muito obrigado pelos seus comentários. Peço desculpa que eu estava sem som. Já efetivamente estamos alongados nesta sessão.
acho que muito mais haveria aqui para discutir. Tinha aqui também mais uma outra questão, mas isso depois numa outra altura poderemos falar, porque eu acho que realmente é um tema que interessa a muita gente e é muito atual. E portanto eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estiveram connosco hoje aqui presentes, em particular ao professor António Correia pela excelente palestra, por nos ter dado a possibilidade de vermos coisas diferentes. Luís, não sei se estás aí só para dizer últimas palavras e terminaremos Sim, a só sessão. para agradecer novamente ao António Correia e ultrapassou as expectativas, né? Nós já sabíamos um bocadinho daquilo que queria passar, portanto tínhamos o véu levantado, mas eu diria que recomeçámos da melhor forma o nosso ciclo de webinars e aos participantes esperamos encontrá-los numa próxima ocasião. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Retomamos então dia 18 de outubro com o projeto geotérmico das Termas Romanas de Chaves, que será uma palestra preferida pela Marina Paiva da TAR. Até lá. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, obrigada. Adeus, obrigado.